Existe um cansaço que não vem do trabalho, uma exaustão que não se resolve com descanso. É o desgaste de perceber demais e ter que conviver com quem não percebe nada. Você já tentou explicar algo óbvio e foi tratado como exagerado? Já sentiu que certas conversas são rasas demais para a profundidade que sua mente exige? Já percebeu que quanto mais você pensa, mais deslocado parece ficar? O mundo costuma chamar isso de pensar demais. Arthur Schopenhauer chamava de lucidez. Para ele, o sofrimento não nasce do excesso de pensamento, mas do choque brutal entre quem vê a realidade como ela é e uma sociedade que prefere viver anestesiada. Em O Mundo como Vontade e Representação, ele deixa claro: quanto maior a capacidade intelectual, maior a sensibilidade ao sofrimento da existência. Não porque o pensador cria a dor, mas porque ele não consegue ignorá-la. A história humana confirma isso de forma cruel. Pessoas que enxergaram antes foram ridicularizadas. Quem questionou demais foi silenciado. Mentes sensíveis aprenderam a calar para sobreviver em ambientes que punem a reflexão. Enquanto a maioria se protege com distrações, o indivíduo lúcido é obrigado a encarar o vazio, a repetição, a futilidade das ambições coletivas. Schopenhauer foi direto ao afirmar que a solidão intelectual não é escolha, é consequência. Ele escreveu que a sociabilidade excessiva é sinal de pobreza interior. Não por arrogância, mas por diagnóstico. Talvez o que te machuca não seja pensar demais. Talvez seja viver cercado por quem transformou a ignorância em norma, o ruído em companhia e a superficialidade em virtude. E se for esse o caso, o problema nunca esteve na sua mente. Este vídeo é sobre isso. Existe uma ferida que não sangra, mas separa. Ela surge no instante em que a mente começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Nada muda por fora. O mundo continua barulhento, repetitivo, previsível, mas por dentro algo se rompe. A ingenuidade não volta. Schopenhauer parte exatamente desse ponto. Para ele, o intelecto não foi feito para consolar o ser humano, mas para revelar. E toda revelação cobra um preço. Em O Mundo como Vontade e Representação, ele sustenta que o sofrimento cresce na mesma proporção em que a consciência se expande. Não porque o pensador inventa problemas, mas porque enxerga a engrenagem que os outros preferem não olhar. Enquanto a maioria vive ocupada demais para perceber a própria condição, o indivíduo lúcido observa a repetição vazia do trabalho sem sentido, as conversas automáticas, os sonhos herdados, as ambições que nunca foram escolhidas de fato. Essa observação não gera aplausos, gera isolamento. Schopenhauer foi brutalmente honesto ao afirmar que o homem comum sofre menos porque sente menos. Não se trata de insulto, mas de constatação. Quanto menor a sensibilidade intelectual, mais grossa é a camada de ilusão que protege a mente do choque com a realidade. A história está cheia de exemplos silenciosos, pessoas que enxergaram cedo demais e envelheceram por dentro antes do tempo. Não porque falharam em viver, mas porque viram o que viver realmente exige esconder. Pensar, nesse sentido, não destrói. Pensar retira o véu. E o que aparece por baixo raramente é confortável. Há dores que não nascem dentro da cabeça, mas no atrito constante com o entorno. Não é o pensamento que adoece, é a convivência prolongada com a superficialidade. A mente lúcida não entra em colapso por excesso de reflexão, mas por viver cercada de ruído, repetição e ausência de sentido. Schopenhauer foi um dos poucos a falar disso sem anestesia. Ele enxergava a sociedade como um espaço hostil ao pensamento profundo. Em seus escritos, afirma que a maioria das pessoas não pensa, apenas reage. Esse detalhe muda tudo. Conviver com quem não reflete exige um esforço constante de adaptação, silêncio e autocensura. A ignorância coletiva não é neutra, ela se protege. Quando alguém questiona, quando alguém aprofunda, quando alguém se recusa a aceitar explicações fáceis, o grupo responde com rejeição. Não porque o pensador esteja errado,
mas porque ameaça a estabilidade das ilusões compartilhadas. Schopenhauer descreve isso como uma forma sutil de violência. A mediocridade se une para esmagar aquilo que não compreende. A humanidade oferece exemplos tristes e recorrentes. Pessoas que tentaram elevar o nível da conversa e foram chamadas de complicadas. Indivíduos que perceberam a futilidade de certas disputas sociais e foram rotulados como frios ou arrogantes. Mentes sensíveis que aprenderam a calar, não por covardia, mas por exaustão. Schopenhauer escreve que quem possui grande capacidade intelectual tende à solidão, não por desprezo aos outros, mas por incompatibilidade. O ambiente médio é raso demais para sustentar certas perguntas, e viver diariamente em águas rasas sufoca quem aprendeu a respirar fundo. Nesse ponto, a dor deixa de ser interna, ela passa a ser ambiental. Não é a mente que falha, é o mundo que não acompanha. Pensar nesse cenário não é o problema. O problema é viver cercado por quem transforma a ignorância em normalidade e chama a lucidez de exagero. Há uma solidão que não depende de estar sozinho. Ela surge mesmo em salas cheias, em mesas barulhentas, em ambientes sociais que deveriam oferecer pertencimento. É a solidão de quem percebe que fala uma língua diferente, não no vocabulário, mas na profundidade. Schopenhauer tratou esse tema com uma clareza quase cruel. Para ele, a solidão não é um defeito do pensador, mas uma consequência direta da lucidez. Em um de seus ensaios, escreve que o homem vulgar sente-se confortável em meio à multidão. O homem de espírito elevado sente-se sufocado. Não há julgamento moral nisso, apenas um diagnóstico psicológico. Pensar separa. Não porque o indivíduo queira se afastar, mas porque começa a perceber a repetição mecânica das conversas, a previsibilidade das opiniões, a pobreza das ambições coletivas. O que para muitos é entretenimento, para o pensador vira ruído. O que para a maioria é consenso, para ele se revela como convenção frágil. A história humana está repleta de figuras que viveram essa solidão silenciosa. Pessoas que aprenderam cedo a observar mais do que falar. Indivíduos que perceberam que dizer a verdade inteira cobra um preço alto demais em ambientes que sobrevivem de aparências. Muitos não se tornaram solitários por escolha, mas por sobrevivência emocional. Schopenhauer foi direto ao afirmar que, quanto mais alguém possui em si mesmo, menos necessita dos outros. Essa frase costuma ser lida como arrogância, mas é exatamente o oposto. Ela descreve uma realidade dura. Quando a mente se torna um espaço rico, o convívio superficial deixa de satisfazer, não por desprezo às pessoas, mas por incompatibilidade estrutural. A solidão do indivíduo lúcido não é vazia, é pesada. Ela carrega consciência, memória, percepção. Não é a ausência de contato humano, mas excesso de compreensão. E nesse ponto, o sofrimento não vem do isolamento em si, mas do fato de perceber que a maioria prefere companhia à verdade. Pensar aqui não destrói. Pensar afasta. E esse afastamento, embora doloroso, é o preço inevitável de enxergar com clareza. Há momentos em que a filosofia deixa de ser especulação e passa a ser confirmação tardia. A ciência da mente, séculos depois, começou a medir aquilo que Schopenhauer já intuía observando o ser humano com brutal honestidade. Estudos modernos em psicologia cognitiva mostram que pessoas com maior capacidade reflexiva apresentam maior sensibilidade a estímulos negativos, maior percepção de incoerências sociais e maior tendência à ruminação existencial. Não se trata de fraqueza mental, mas de processamento ampliado da realidade. O cérebro consciente demais não filtra, ele registra. A neurociência chama isso de hiperconsciência. Quanto mais conexões são feitas, mais padrões são percebidos. Ambientes pobres intelectualmente, repetitivos e superficiais passam a gerar desgaste emocional real. O problema não é pensar, é viver em contextos que não acompanham esse nível de percepção.
Schopenhauer já havia dito em termos filosóficos aquilo que hoje aparece em gráficos e pesquisas. A inteligência aumenta a capacidade de sofrer. A ciência apenas trocou a linguagem. Hoje se fala em sobrecarga cognitiva, sensibilidade emocional elevada, dissonância entre indivíduo e meio. O diagnóstico é o mesmo. Pesquisas sobre comportamento coletivo também confirmam outro ponto central. Grupos tendem a rejeitar quem questiona normas implícitas. O cérebro humano busca pertencimento antes de verdade. Por isso, indivíduos mais lúcidos frequentemente experimentam isolamento, não por escolha, mas por incompatibilidade neural e social. No fim, a ciência não contradiz Schopenhauer, ela o valida. Pensar demais não é patologia, é consequência de um sistema nervoso que percebe demais em um mundo que prefere não perceber nada. E talvez a conclusão mais dura seja esta: não é a mente que precisa ser consertada, é o ambiente que não foi feito para ela.